Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal da Psicologia. E hoje eu vou falar para vocês sobre o que é ansiedade, quais são os seus sintomas e suas formas de tratamento. Então, continue comigo até o final desse vídeo e bora para a vinheta. Então, pessoal, a ansiedade hoje ela é considerada o mal do século XXI. A gente está sofrendo uma epidemia da ansiedade. A palavra ansiedade faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente usa palavras como medo, estresse, tensão, apreensão, angústia, como se elas fossem sinônimos. Mas apesar delas serem bem diferentes, elas representam muito bem aquelas sensações subjetivas que a gente tem. Quando a gente está num estado de ansiedade, mas antes, pessoal, se inscrevam aí no canal para poder acompanhar todos os vídeos que eu postar por aqui. Bem, eu tenho certeza que você já sentiu, já sofreu ou conhece alguém que tenha passado por grandes momentos de ansiedade, ou até alguém que tenha realmente algum transtorno relacionado à ansiedade. Mas a gente esquece é que a ansiedade é normal quando ela é equilibrada. Ela faz parte do nosso dia a dia. O grande problema é quando a ansiedade ela está desequilibrada e começa a ter grande sofrimento psíquico. Ela pode ser bastante patológica. Mas afinal, o que é ansiedade? A definição da ansiedade seria uma apreensão desagradável frente a uma ameaça futura ou um perigo futuro. É como uma previsão de que alguma coisa que a gente não sabe bem o que é, vai acontecer. O grande problema é quando a apreensão ela se torna constante e ela não desliga. Se torna tão intenso que drena toda a energia da pessoa. Como a ansiedade? Como ela se manifesta? Olhando para a definição de uma apreensão frente a algo ameaçador, a gente pode concluir que hoje muitas situações elas podem ser percebidas e interpretadas dessa forma. O meio que a gente vive, ele pode desencadear e ser potencializador e ameaçador. Por exemplo, viver em grandes cidades e a solidão que viver em grandes cidades proporcionam, o excesso da violência, a economia frágil que a pessoa vem vivenciando, o medo constante de perder um emprego, dentro de um contexto em que a pessoa vive, que já é bastante estressante. Com tudo isso, podem surgir pensamentos, sentimentos e emoções e comportamentos que acompanham toda essa situação, né? Na mente do ansioso, as coisas precisam dar certo, porque senão ele se considera fracassado e gera mais ainda sentimentos negativos. Para o ansioso, as coisas não podem sair do controle. Na cabeça dele, as coisas precisam dar certo. Eu preciso ser boa em alguma coisa. Eu não posso errar. E pode gerar sentimentos de incapacidade. Aquele medo de errar, aquela insegurança, aquela autocobrança, podem gerar também aqueles comportamentos de aceitar trabalhos que muitas vezes a pessoa não se identifica, mas que precisa, porque tem vários fatores, preciso pagar contas, preciso manter minha família. O que acontece é que com a ansiedade a gente acaba interpretando e percebendo o meio externo, o potencializador dos aspectos negativos, como por exemplo, você tem que entregar um relatório. Você manda para o seu diretor. Enquanto você não tem uma resposta desse relatório, você começa a potencializar os aspectos negativos no seu ambiente de trabalho. Enquanto isso, você começa a perceber conversas paralelas, que já acha que alguém está falando de você. Se alguém te chama para conversar para uma reunião, você logo pensa, nossa, eu vou ser demitido.
É assim que acontece com quem tem ansiedade. Então, como agir nesses casos? Eu posso me preparar para o futuro sem que esse futuro precise me causar tanta dor, angústia, sofrimento. Substitui esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, do tipo está tudo bem, vai ficar tudo bem. Daí tudo pode ser um gatilho para poder desenvolver algum tipo de patologia. Quando procurar ajuda? Na ansiedade é importante a gente aprender a diferenciar a intensidade, né, com que isso acontece, e a frequência, se acontece diariamente, 3 vezes na semana, porque é muito importante a gente saber o momento certo de buscar ajuda, né, de poder usar algum tipo de medicamento e fazer terapia, que é o mais principal. As dicas que eu passo aqui para vocês, elas não têm a intenção de substituir um tratamento. São dicas gerais para a gente gerenciar os momentos de ansiedade e evitar que ela tome grandes proporções, melhorar a nossa produtividade no trabalho e na nossa vida como um todo. Para você poder gerenciar a ansiedade, mais importante é perceber quais são os gatilhos, né? Saber o que está causando tanto sofrimento. Então é isso, pessoal. Se você tem percebido sintomas de ansiedade, se você tem observado a qualidade dos seus pensamentos, né? Você tem que começar a se perguntar, né? Interpretar as experiências que você tem vivenciado na sua vida. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, coloque aqui nos comentários se você tem, ou se você já sofreu de ansiedade, ou se você conhece alguém que tem ansiedade, e como você tem lidado, né, com a ansiedade na sua vida.